Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós iniciaremos aqui o nosso primeiro estudo, aonde nós falaremos da Palavra de Deus, tá? Nós sabemos que existe um Deus poderoso, um Deus amoroso, um Pai zeloso, um Pai que ama seus filhos, né? Mas será que nós sabemos mesmo quem é esse Deus? É isso que nós vamos estudar aqui hoje, tá bom? Então já prepare aí a sua Bíblia, prepare aí a Palavra de Deus, deixe nas suas mãos e vamos estudar. Me acompanhe aí nos capítulos e nos versículos que nós vamos estudar agora, tá bom? Eu vou ler e depois a gente vai ter uma conversa sobre essa leitura, tá? Hoje o nosso estudo ele vai ser baseado na criação, tá? O mundo existe e tudo que há no mundo ele foi criado e só foi criado por um ser. E o nome dessa pessoa que criou o mundo, o nome desse amor, né? Chama-se Deus. Eu sou, né? Eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Então foi Ele que criou tudo que existe. E nada nesse mundo se move e nada nesse mundo tem vida, né? A não ser por Ele, tá certo? Então pega a sua Bíblia aí e vamos estudar. Nós vamos estudar hoje Gênesis a partir do capítulo 1 e do versículo 1, tá certo? Então abre sua Bíblia aí. Aqui em Gênesis diz o seguinte. Antes de nós fazermos esse estudo, eu gostaria de pedir você que fechasse os seus olhos aí onde você está. Não precisa ter vergonha, porque nós não devemos ter vergonha de orar ao nosso Deus, de servir ao nosso Senhor e nos curvarmos diante do nosso Pai Celestial. Tá bom? Então, vamos fazer uma oração primeiro, para depois a gente iniciar o nosso estudo. Tá bom? Querido Deus, neste momento eu estou aqui neste canal, juntamente com meus inscritos, com os estudantes da Tua Palavra, com pessoas que amam o Senhor, meu Deus. E neste momento, Senhor, eu te peço Tua infinita misericórdia sobre nossa vida. Também te peço, Senhor, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo a cada casa, a cada lar, a cada coração, para que nós, neste momento, façamos o estudo da Tua Palavra, Senhor, e que nós possamos entender a Tua Palavra e gravar ela no nosso coração. Também, Senhor, quero te pedir neste momento o envio do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa alma. E também desde já quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa, né? Tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, não é por nenhum merecimento nosso, porque nós sabemos que somos pecadores e falhos, mas pelo merecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então é isso aí, meu amigo. Nós já oramos aqui, já pedimos a proteção divina de Deus, né, do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então vamos iniciar, e nós vamos iniciar a partir do capítulo 1 de Gênesis, e do versículo 1, tá bom? Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz.
E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiro no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de peixes, de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos
e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo as suas espécies. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, conforme as suas espécies, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à vossa imagem, conforme a vossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus. A imagem de Deus. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus. Criou homem e mulher, os criou, e Deus os abençoou, e lhe disse: sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para alimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. E assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo
o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então é isso aí, meu amigo, minha amiga. Nós acabamos de fazer um estudo aqui, uma leitura da criação de Deus. Então esse é o Deus maravilhoso, é Deus Criador, é Deus o nosso Pai, é Deus o nosso Pai, é Deus. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus que nós servimos, ele é único, tá? O próprio Deus, ele diz que antes dele nunca houve outro Deus. E depois dele, nenhum outro Deus se formou. Então Deus é único. Deus é maravilhoso. Deus é um Pai zeloso, né? Então Deus é o Criador de tudo que existe. Tudo. Os que têm vida, as coisas que têm vida e as coisas que não têm vida. Todas essas coisas são criação desse Deus maravilhoso. Tá bom? Então, o que Deus criou? Deus criou o céu, né? Que maravilha! Só Deus para criar um céu tão maravilhoso, né? Um céu cheio de estrelas, com um sol muito lindo, né? Um céu à noite com uma lua muito linda para alumiar a noite, né? E o sol para alumiar o dia, né? O sol é maravilhoso, é uma criação muito boa, uma criação divina, né? A criação de Deus. O sol ele serve para alumiar tanto o dia, como ele serve para secar nossas roupas, né? Para nos dar a vitamina que nós necessita. E tudo isso Deus pensou e criou tudo, né? Esse Deus, ele é o Criador. E Deus criou os animais, né? Domésticos, os animais selváticos, né? Os animais marinhos, os peixes, né? Tudo isso é criação de Deus. Então esse Deus que nós servimos, esse é o Deus Todo-Poderoso, né? Esse é o Deus dos exércitos, o Deus verdadeiro. Não há outro Deus igual a esse, tá? Então, nosso primeiro estudo foi o quê? O estudo da criação. E desde já eu quero agradecer você por estar aqui presente junto comigo, né? E juntos adorarmos a esse Deus tão maravilhoso, né? E juntos estudarmos sobre a palavra desse Deus tão maravilhoso. Por isso ele fez questão de levantar alguns profetas, né? E deixou a sua palavra para que nós possamos estudá-la e aplicá-la. Tudo que esta palavra nos ensina ao nosso coração, ao nosso dia a dia. Porque não adianta só nós estudarmos, mas nós não praticarmos, tá bom? Então nós estudamos essa palavra de Deus e nós botamos em prática, tá? Para que nós possamos nos tornar um ser humano melhor, um ser humano mais capacitado, um ser humano mais abençoado, um ser humano mais próximo de Deus, mais próximo do Criador, tá? Então eu quero agradecer você por fazer parte desse estudo, tá? E que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe todos nós, tá bom? Agora, para terminar, eu gostaria
de chamar você para nós fazer aquela oração, que a gente tem que fazer essa oração no início e no final do estudo, tá? E agradecer ao nosso Deus maravilhoso por essa oportunidade, tá certo? Então feche seus olhos aí onde você está e vamos adorar o nosso Deus em oração e agradecer a Ele por essa oportunidade maravilhosa, tá? Querido Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, neste momento estamos aqui terminando o nosso estudo e queremos Te agradecer, Pai bondoso, por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu. A oportunidade de estudar sobre a Tua Palavra e sobre a Tua criação, Senhor. Obrigado, Deus. Nós Te pedimos isso não pelos nossos métodos, não porque nós somos filhos bonzinhos, porque nós somos merecedores. Nós não somos merecedores de nada, Senhor, porque nós somos pecadores, somos fracos e somos muito errôneos. Mas com a ajuda do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós vamos se tornarmos pessoas melhores, né? E neste momento te pedimos, Senhor, que o Senhor envie o Teu Espírito sobre a nossa alma, sobre a nossa vida, para que nós possamos receber o dom do Espírito Santo sobre a nossa vida, né? Para que o Espírito Santo nos guie a Tua Palavra e as Tuas verdades. E tudo isso que nós pedimos é em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então é isso aí, meu amigo. Mais uma vez quero te agradecer por fazer parte deste estudo. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E eu espero você aqui no nosso próximo estudo, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Espero você no próximo estudo. Que Deus abençoe a sua família. Tchau, tchau.